Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais este grupo de tratamento, onde nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a família. Hoje, especialmente, nós vamos estudar este item do Evangelho que nos diz que devemos honrar a vosso pai e a vossa mãe. E Kardec nos mostra o que é honrar pai e mãe. Ele nos diz: o mandamento honrai vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. E que nós podemos entender disso que Kardec diz para nós. Simplesmente que possamos retribuir aos nossos pais todo o amor que recebemos deles. Recebemos amor na forma de abraços, de carinho, recebemos amor quando nos chamam a atenção a respeito das nossas imperfeições e procuram colocar para nós a importância de sermos seres humanos corretos, especialmente aqueles que amam o seu próximo. E esse amor que aprendemos com nossos pais é aquilo que nós devemos retribuir a eles no momento em que eles necessitam do nosso carinho, necessitam do nosso cuidado. Ou seja, nós devemos encerrar esse dever para com eles, da piedade filial, ou seja, retribuir a eles tudo aquilo que recebemos do seu amor, tudo aquilo que recebemos de carinho, tudo aquilo que recebemos de puxões de orelha quando são necessários. Estou dizendo puxão de orelha, que é aquele em que eles mostram para nós as nossas imperfeições e nos mostram o caminho correto a seguir. Então, que possamos pensar sempre que tudo aquilo que recebemos de nossos pais, nós temos necessidade de retribuir com muito amor. Um ponto muito importante, aliás, pontos importantes, que Emmanuel e André Luiz mostram para nós no livro Estude Viva. Eles falam desses pontos que são perigosos para os pais, ou seja, aquilo que nós devemos sempre prestar atenção para não deixar com que aconteça dentro do nosso núcleo familiar. Nós que somos pais, devemos sempre prestar atenção no exemplo que damos aos nossos filhos. Então, o primeiro item que eles colocam, desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Quantas e quantas vezes mais falamos do que damos um bom exemplo aos nossos filhos. E esses exemplos nós sabemos que são o que ficam para nós. Porque hoje nós seguimos os exemplos de nossos pais. Então, amanhã nossos filhos seguirão os nossos exemplos. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob o pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. E trabalhar é muito importante. Cumprir as nossas responsabilidades com relação ao nosso trabalho é muito importante, mas também é importantíssimo o tempo que dedicamos aos nossos filhos. É importantíssimo que nós possamos sempre mostrar para eles, demonstrar a eles o nosso amor. Eles falam também de cultivar preferências. Nossos filhos não são iguais. As afinidades podem existir, mas as preferências de forma alguma. Nós, se queremos dar um bom exemplo aos nossos filhos, devemos sempre mostrar a eles que os amamos igualmente, sem nenhuma preferência. Acolher intrigas, ou seja, cuidar muito das conversinhas e esquecer que somos seres humanos falhos e devemos sempre mostrar aos nossos filhos que devem praticar as virtudes que eles têm. Uma das virtudes muito importantes é a honestidade com relação aos relacionamentos que nós temos com os nossos filhos. Repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário. Ou seja, muitas vezes, falar muito e, quando for necessário, se calar. Isso muitas vezes pode trazer consequências
perigosas aos nossos filhos. E esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. Então, não nos esqueçamos que somos espíritos e, como espíritos, vamos nos encontrar no plano espiritual e devemos aí, então, nos colocar diante daqueles que estiveram na nossa responsabilidade aqui no planeta Terra, para que possamos acertar as nossas dificuldades. Emmanuel, no livro Consolador, nos fala dos. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloríolas efêmeras da vida material. Ou seja, nos lembrar que nossos filhos são espíritos que estão sob a nossa guarda. E como a nossa vida espiritual é a verdadeira vida, como mães, é importantíssimo que nós busquemos em Maria de Nazaré o grande exemplo que foi para todas nós. Quando muitas vezes nos lembramos de Maria de Nazaré, pensamos apenas no sofrimento que ela passou ao ver seu filho, por exemplo, terminar a vida aqui no planeta do jeito que ele terminou, sendo crucificado. É um sofrimento imenso para a mamãe. Nós não suportaríamos tanto sofrimento com relação aos nossos filhos. Mas nós precisamos nos lembrar que ela sempre foi apoio para seu filho, ela sempre foi amor para seu filho, ela sempre deixou que ele cumprisse a missão que ele tinha que cumprir, dedicando a ele todas as horas de sua vida aqui no planeta Terra com imenso amor. Então, esse é o exemplo que ela deixou para nós, de que devemos amar os nossos filhos e especialmente respeitá-los como espíritos que são. E os nossos filhos, quem são eles? No livro Vida em Vida de Espíritos Diversos, os espíritos nos falam quem são. São almas queridas que viajaram das estâncias do passado pelas vias da reencarnação. Desembarcaram no presente através dos teus braços, suplicando-te auxílio e renovação. São aqueles mesmos companheiros de alegria e sofrimento, culpa e resgate nas existências passadas, em cujo clima resvalaste em problemas de resolver. Os filhos não te pedem apenas dinheiro ou reconforto no plano físico, solicitam-te igualmente assistência e rumo, apoio e orientação. Então, como nós já dissemos, são espíritos que estão sob a nossa guarda. E eles estão sob a nossa guarda porque, com certeza, tivemos convivências em outras vidas. E essas convivências, muitas vezes, podem ter sido de sofrimento, podem ter sido de muitos problemas. E eles estão junto conosco, na nossa família, para que possamos, então, aparar as nossas arestas, nos melhorar moralmente e espiritualmente, e assim continuarmos caminhando como espírito, na família espiritual que somos. Então, é importantíssimo que nos lembremos disso, e desse último parágrafo em que diz que eles não nos pedem dinheiro e reconforto, eles solicitam assistência e rumo, apoio e orientação. Então, se são espíritos que estão sob a nossa guarda, são espíritos a quem nós devemos sempre apoiar e orientar. E o que o Evangelho nos diz do processo de escolha da família na Terra? Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz.
Após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que isso quer dizer para nós? Que quando o espírito deixa a Terra, nós vamos para o espaço, nós vamos então lá aprender ou entender quais foram as nossas dificuldades vividas aqui no planeta Terra. E muitas vezes, a grande maioria delas, nós entendemos quais foram os nossos erros e queremos corrigir. E quando surge a oportunidade, nós pedimos, nós rogamos à espiritualidade que possamos, então, reencarnar novamente naquele núcleo familiar, onde talvez tenhamos sido reencarnados antes ou não, mas nós pedimos para reencarnar junto àqueles espíritos com quem tivemos dificuldades. E quando pedimos isso, nós pedimos porque nós percebemos os nossos erros e queremos corrigi-los convivendo com aquelas pessoas ou com aqueles espíritos que nós achamos que foram difíceis para nós ou a quem nós prejudicamos. Então, quando temos a oportunidade de escolher a nossa família, nós escolhemos para que nós possamos aparar as nossas arestas junto àqueles espíritos reencarnados no mesmo núcleo familiar. Então é sempre uma bênção que nós recebemos de Deus, reencarnar em uma família e poder aparar e corrigir as nossas dificuldades. E o Evangelho nos fala agora da piedade filial. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, para que com a sua vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Então, tudo aquilo que recebemos de nossos pais, devemos garantir a eles da mesma forma. A mesma vida que temos hoje quando adultos, nós temos a necessidade de estar cuidando de nossos pais para que eles também tenham o mesmo conforto que nós, para que eles tenham também a mesma serenidade e paz que muitas vezes experimentamos. As nossas vidas hoje são difíceis, as nossas vidas muitas vezes nos trazem dificuldades, mas trazer conforto, especialmente o conforto moral, conforto do amor, da paz e da tranquilidade aos nossos pais, é um dever que temos para com eles, especialmente por gratidão, por tudo que eles nos trouxeram em nossa vida, por tudo que eles nos deram. Com isso, nós estaremos praticando o que Kardec chama de piedade filial. Porque esses, como ele diz aqui, muitas vezes eles se privaram de muitas coisas para que possamos ter a vida que temos hoje. Então vamos retribuir com amor, dando-lhes o conforto da tranquilidade e da serenidade nos momentos da velhice. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem nos falar sobre os pais e a educação dos filhos. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, essas palavras finais nos dizem tudo com relação aos filhos. Nós devemos ensiná-los que estamos aqui na terra para nos aperfeiçoar, para amar o nosso próximo e bem dizer tudo, ou seja, sempre prestar atenção em todas as qualidades que nossos filhos têm e fazê-las com que elas se desenvolvam mais ainda. Colocando sempre, como diz no parágrafo abaixo, fazendo como o bom jardineiro,
que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Ou seja, se esse filho que temos à nossa guarda, ele está conosco e nós percebemos os seus defeitos, nós percebemos as suas qualidades, vamos sempre tentar mostrar a ele que pode praticar mais e mais qualidades. Kardec ainda nos diz, olha, se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Mas ele deixa para nós, mais à frente, um importante ensinamento de que quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam um êxito, não têm do que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Muitas e muitas vezes, os pais sabem que fizeram de tudo para que os filhos fossem pessoas de bom caráter, fossem pessoas de bem. E se não conseguem isso, devemos sempre nos lembrar que a responsabilidade depois de adultos é de que cada um siga o seu caminho e que possamos nos lembrar que se deixamos o bom exemplo, esse exemplo será seguido. Se não, não é culpa dos pais. Por isso ele diz aqui, quando hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos filhos, se não alcançam o êxito, não podem se culpar por isso. Então, a responsabilidade é daquele espírito que, a partir da idade adulta, resolveu seguir o caminho que lhe é mais fácil, vamos dizer assim, que é condizente com a sua personalidade, com o seu desenvolvimento moral e espiritual. Então, muitas orações, muitas preces por aqueles filhos que nos trazem dificuldades, porque são espíritos que têm a responsabilidade por aquilo que fazem consigo mesmos. E aqui nós temos alguns itens importantes que devemos estar atentos para que possamos praticar em nosso lar e assim deixar o exemplo aos nossos filhos ou aqueles que fazem parte da nossa família. Primeiro item, o culto do Evangelho no lar. Em casa, deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Quando os espíritos falam que deve unir-se à matéria lecionada em classe, isso quer dizer que nós devemos fazer disso um roteiro para o nosso lar. Ou seja, nós devemos fazer o estudo do Evangelho de Jesus dentro do nosso lar, como se estivéssemos realmente numa escola. E aí nós vamos marcar o dia, nós vamos marcar o horário e a família para estudar os ensinamentos de Jesus. Por que isso? Porque nós estamos, como dizem os espíritos aqui, nos preparando para as esferas superiores da vida, ou seja, só seremos espíritos perfeitos quando estivermos praticando as nossas virtudes como Jesus nos ensinou. E assim, estudando o Evangelho, nós vamos nos preparar para ser espíritos melhores, nos preparar para que possamos caminhar cada vez mais para perto de nosso irmão maior Jesus. Outro item importante é o respeito mútuo. Ensina-lhes o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e o cultivo da misericórdia. Ou seja, aprendamos a ser cada vez melhores, praticando o trabalho dentro do lar, deixando sempre a casa organizada e limpa, ensinando as crianças que elas fazem parte disso. Temos então a nossa fidelidade ao dever, ou seja, praticar sempre aquilo que é necessário para que haja harmonia dentro do lar, praticando a compreensão e a misericórdia, como aprendido, com certeza foi aprendido no culto do Evangelho no lar. E paciência no lar, a fim de que não se te desvinculem violentamente do amor, caminhando talvez sem defesa ao encontro de tragédias passionais evitáveis. Então, aprendermos a praticar a paciência dentro do nosso lar, especialmente para que não haja violência dentro do lar. A violência que pode ser, por exemplo, bater no filho na hora errada, né? Não é necessário se bater em criança para educar, mas bater
simplesmente por bater, por achar que é dessa forma que a criança vai aprender. Não, nós devemos ser pacientes, né? Praticar a misericórdia, a compreensão, conversar muito com os filhos, para que eles possam entender que têm qualidades e podem praticar as qualidades que têm. Por fim, deixamos aqui esses ensinamentos de Jesus que está no Evangelho de Lucas. Tratar todos os homens como quereríeis que eles os tratassem. Ou seja, vamos tratar a esses espíritos, né, dentro da nossa família, esses espíritos que especialmente que estão sob a nossa guarda, porque hoje estamos falando dos filhos, vamos tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados. Então, praticando o amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é o mandamento maior? Então, tudo que nós fizermos aos nossos filhos, nós devemos nos lembrar disso, nos colocar no lugar deles e passar para eles os ensinamentos que nós gostaríamos de receber. Nós gostaríamos de receber amor, nós gostaríamos de receber a compreensão, nós gostaríamos que as pessoas nos olhassem e entendessem as nossas imperfeições. Então, vamos fazer isso aos nossos filhos e tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados, porque foi assim que Jesus fez conosco. Nos tratou com imenso amor, tratou a humanidade com um amor que muitas vezes nós achamos que nunca alcançaremos, mas nós chegaremos lá. E só chegaremos lá como Ele nos ensinou, porque Ele mesmo diz, né? Só chegaremos a Ele através dos seus ensinamentos. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, sejam como eu, para que nós possamos chegar ao nosso Pai. O que Jesus nos abençoe, que Ele possa estar sempre em nossos corações e que nós tenhamos em nossa a verdade de que somos espíritos caminhando nesta encarnação para que sejamos melhores. E se nesta encarnação procuramos ser melhores, ensinemos aos nossos filhos da mesma forma que caminhando através dos ensinamentos de Jesus seremos melhores, seremos espíritos que estarão cumprindo aqui aquilo que combinamos, vamos dizer assim, com Deus no momento da nossa reencarnação. Então, que Jesus nos ampare, que Ele esteja sempre conosco, que estejamos sempre fortalecidos em seu amor e especialmente através de seus ensinamentos. Que assim seja.